noite a todos, graça e paz, amém? Bom, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, 1 Reis, ou melhor, livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 18a. Êxodo, capítulo 13, versículo 18a. Eu gostaria que você repetisse comigo essas palavras. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Amém? Vamos falar, amados, de algo que a igreja tem passado e às vezes não sabe como sair dessa situação. Quando nós olhamos para esse texto que diz, assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, isso quer dizer, quando a gente lê os versículos anteriores, que Deus, Ele poderia ter permitido que o povo chegasse até a terra prometida em 15 dias. Mas, se nesses dias o povo ouvisse de que os carros de Faraó, os homens de guerra estariam atrás deles, com toda certeza, eles voltariam. Por isso, então, Deus permitiu que eles fossem caminho do deserto. Por quê? Porque, queridos, eu vou dizer aquela frase que aquele moço que canta um sentimento novo, o Lázaro, ele diz que numa das suas músicas, que o deserto é a escola do Senhor. Eu gostaria que você repetisse isso. O deserto é a escola do Senhor. É a escola do Senhor. Por que Deus nos leva para o deserto? Para que nós possamos entender esse mistério de Deus na nossa vida, é importante nós entendermos o significado de deserto, da palavra deserto. É uma região árida, o deserto. Amém? E é quase absoluta a ausência de vida. É difícil encontrar um ser vivente no deserto. É ou não é verdade? Não se encontra. No deserto a gente tem miragens. O que são miragens? Algumas ilusões que você olha e acha que é e não é. Por que isso acontece? Por causa do grande calor que assola a pessoa que encontra-se no deserto. E ela passa a ter, então, alguns momentos de delírio. O seu raciocínio já não parece ser o mesmo. Deserto é um lugar de difícil acesso, um lugar onde dá medo e às vezes dá grande desespero. Eu gostaria que você entendesse essa mensagem e pudesse viajar até o seu deserto. O deserto, quem sabe, nesse momento que você está passando, alguma dificuldade, algum problema que parece tão grande que Deus não responde você. Parece maior do que o Deus que você serve. Mas eu quero te dizer nesta noite, para conforto da sua alma, que há ocasiões em nossas vidas que somos levados para o deserto. Às vezes pelas próprias atitudes nossas, ou às vezes porque Deus nos leva para mostrar alguma coisa. Amém? Então repete aí comigo. Há ocasiões em nossas vidas que somos levados para o deserto. Às vezes, por nossas próprias atitudes, ou porque Deus nos leva para mostrar alguma coisa. Eu posso ouvir um amém? Amém. Deserto, queridos, é aquele lugar de sofrimento. Amém? Mas também é um lugar onde nós adquirimos experiência, conhecimento, e aonde a nossa fé também é provada. Diga aí, fé provada.
Amém? Poxa, pastor, o senhor parece que está numa sala de 5º ano, de 4º ano, queridos. Há poder em nossas palavras. Quando nós expomos, há uma resposta divina sobre elas. Amém? No deserto, querido, nós também aprendemos a conquistar vitórias. Não é só sofrimento. É um lugar que adquirimos experiência, provamos a nossa fé. E no deserto, nós podemos também extrair algumas lições importantes para o nosso crescimento. Amém? Vamos ver alguns deles aqui. No deserto, você pode contar com a proteção divina. Amém? Você viu? Querido, Deus não te abandona no deserto. Ele está contigo. E a prova disso está lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21, quando Deus fala: o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Amém? Então, no deserto, você pode contar com a proteção divina. Deus não te abandona. Amém? Deus não te abandona. No deserto também, queridos, Deus estará sempre por perto para nos guardar e nos proteger do inimigo. Diga aí, proteger do inimigo. Proteger do inimigo. Eu quero trazer aqui a referência bíblica para isso. Êxodo capítulo 13, versículo 22. Diz assim: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Você viu que coisa linda? Então Deus, Ele está sempre nos protegendo e nos guardando contra o inimigo. Deus está sempre ao nosso lado. Amém? Mas por que Deus então leva-nos para o deserto? Queridos, porque se nós não passarmos por esses desertos da vida, não poderemos dar valor à misericórdia de Deus na nossa vida. Não vamos alcançar aquela resposta que tanto desejamos, porque tudo que vem de graça não tem valor. É ou não é verdade? Deus nos leva no deserto para que a gente não retorne. O povo foi para o deserto e quando eles olharam para trás não sabiam mais voltar porque estavam no deserto. Porque é lá no deserto que Deus quer nos abençoar. Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18 diz assim: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Amém? Então, se de repente você se identifica em uma situação de deserto, saiba, Deus não vai deixar você perder essa guerra. Deus não vai deixar que o inimigo se levante contra você e vença. Não vai deixar. Amém? Às vezes nós achamos até que estamos lutando sozinhos nessa batalha. Ou que Deus não se importa comigo. Estou numa luta. Queridos, eu quero lembrar os senhores aquilo que falamos antes. O que é o deserto? O deserto é uma ausência quase absoluta de vida. Amém? Então é natural que nesses momentos de deserto você se sinta sozinho. É natural que nesses momentos de deserto você pense que Deus te abandonou. Eu quero lhe dizer nessa noite: Jesus te ama. Ele está ao seu lado e não vai deixar que nada de mal aconteça. Amém? Não pense que você está sozinho. Você não está sozinho. Deus está nessa caminhada contigo. Mas às vezes o sofrimento é tanto, pastor, que a gente tem a sensação de abandono. Parece que ninguém gosta de mim.
visita, nesta hora difícil da vida, nesses momentos aqui que estamos passando no deserto, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está passando o deserto com você. Amém? Então não te entristeça, não se turbe o vosso coração, creia apenas em Deus. Não deixe que nada venha roubar os seus sonhos, não deixe que nada venha o impedir de ser feliz. Continue caminhando, porque Deus está contigo, Ele está caminhando contigo. Amém? Amém. Deus te leva no deserto para que lá no deserto Ele manifeste o poder dele na tua vida. Ou seja, a soberania de Deus é manifesta nessa tua fraqueza, nesse momento em que você acha que as coisas não vão acontecer. É aí que Deus se manifesta, é aí que Deus se mostra ao seu lado. Amém? Está aqui o exemplo, quando nós chegamos, uma perturbação, um carro de som aqui, vocês são testemunhos disso. Cadê o barulho? Olha o silêncio que está, irmão. Sabe por que Deus faz isso? Oh, que glória a Deus. Para manifestar o seu poder nas nossas vidas, querido. Uma coisa que parece tão simples. É o poder de Deus. Olha o silêncio que está isso. Vocês sabem disso, que aqui está uma perturbação, o carro de som de um lado para o outro. Está aí, ó. Estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Deus está manifestando a sua soberania, o seu poder nesse lugar, meus queridos. Assim é na nossa vida. Se Ele faz isso nesse momento, Ele faz na sua vida, que é muito mais importante do que um momento desse. Deus está na sua vida. Você não está passando sozinho. Êxodo capítulo 14, versículo 4 diz assim: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Amém? É natural que muitas vezes aquelas pessoas que você mais ama, é elas que vão te magoar, é elas que vão te ferir, é elas que vão rasgar seu coração, é elas que vão entristecer o teu espírito. Sabe por que Deus faz isso? Como Ele fez com Faraó. Ele endurece o coração das pessoas. Por quê? Para que o seu poder seja manifestado na sua vida. Amém? Amém. O seu poder seja manifestado na sua vida. Ninguém roubará a tua alegria. Deus é contigo. Nesse momento Deus está trabalhando em seu favor. Amém? Deus está trabalhando. Ele trabalha no turno da noite. Deus está trabalhando em seu favor. Amém? Deus permitiu que Faraó perseguisse o povo. Foi o próprio Deus que colocou aqui o povo num beco sem saída. Quem sabe você está aí num beco sem saída, sendo perseguido. O inimigo está tentando te destruir, quer acabar contigo, com a tua família, destruir com a tua vida. Quem sabe você está passando aí nesse deserto. Então eu quero te lembrar nessa noite, a soberania de Deus está se manifestando na tua vida, o poder de Deus está se manifestando na sua vida nessa hora. Amém? É nesse deserto em que você se encontra que Deus quer que você confie nele. É nesse deserto que você está passando que Deus quer que você tenha fé nele, porque é esse ato de fé que vai mover o coração de Deus. Não são muitas vezes as nossas palavras, mas é continuar firme no caminho e não desistir, porque é nessa hora que Deus vai nos dar o livramento. É nessa hora que Deus vai responder, aleluia. Êxodo capítulo 14, versículo 13 a 14 diz assim, ó: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Eu quero lhe dizer nessa noite, que se existe algum impedimento, alguma tristeza, a pessoa que se levantou contra ti quando você chegar em casa, ela vai te pedir perdão. Ela vai estar num estado de choro tremendo. Ela vai estar numa situação constrangedora, porque Deus está constrangendo o coração dessa pessoa agora. Amém?
A única coisa que Deus quer aqui é que nós aprendamos a crer na palavra dele, que liberamos o perdão, como fez Moisés aqui. Porém respondeu: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que vos perseguem, nunca mais os tornareis a ver. Amém? É assim que acontece. Muitas das vezes nós estamos igual à situação desse povo no deserto aqui. Quando o povo de Israel viu que o exército de Faraó estava chegando perto, ficaram apavorados. Meu Deus, lá vem carros de cavaleiros, Faraó com seus cavaleiros vai matar tudo nós, e agora? Ficaram apavorados, não sabiam o que fazer. Na frente o mar, atrás de Faraó com os seus carros, não sabiam mais o que fazer. Ficaram apavorados, não tinham mais como prosseguir, entraram em pânico. Sabe o que é uma pessoa entrar em pânico? Ela fica apavorada, não consegue pensar direito, não consegue raciocinar, não consegue ter noção da hora, de espaço, de tempo. E quantas vezes nós ficamos numa situação como essa? É ou não é verdade? Não conseguimos encontrar aqui uma saída. A gente olha e não consegue enxergar uma saída. Querido, nesta noite, profetizo que Deus já está providenciando para que os teus inimigos nunca mais se levantem contra ti dessa forma. Amém? Só temos que deixar Deus agir. Eu tenho certeza que nessa noite, quando você botar os seus pés em casa novamente, você vai sentir uma atmosfera diferente, porque Deus já está trabalhando. Amém, amados? Deus pelejará por você. Diga aí: Deus pelejará por mim. Deus pelejará por mim. Eu só tenho que crer, porque Deus vai me ajudar. Amém? É aqui que Deus faz o milagre acontecer, no deserto, nessas horas em que estamos angustiados, estamos tribulados, mas se nós permanecermos firmes na fé, Deus vai nos abençoar. Quer ver? Êxodo capítulo 14, versículo 15 a 16, diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus nesta noite está abençoando a tua vida. Amém? Deus te trouxe aqui para isso. Nenhum mal, eu profetizo para você, de acordo com a palavra de Deus, nenhum mal vai acontecer, porque o Senhor estará contigo. Amém? Deus é como um muro, tanto à sua direita quanto à sua esquerda, para te livrar e te proteger do perigo. Não temas, avance, seja ousado, seja corajoso, não desista, não acredite na palavra que as mulheres ou homens de Deus que se dizem que são de Deus estão falando, mas não é coisa nenhuma. Tem que aprender a crer no poder de Deus, porque se eu cresce na palavra dessa gente, eu era pobre, moribundo, mas eu aprendi uma coisa, aprendi a crer no poder de Deus, a desafiar essas palavras, que muitas vezes parecem de Deus, mas não é. Parecem de Deus, mas não é. E querem te jogar no calabouço, querem te jogar no poço. Mas nesta noite Deus está nos exortando a crer, a ter fé nesse Deus que responde, nesse Deus que abençoa. Amém? Amém. Nenhum mal vai nos acontecer. Nenhum mal vai nos acontecer. Basta ser fiel. Não me responda, mas eu te pergunto: você tem sido fiel com Deus? Você está lutando para ser fiel com Deus? Porque se você estiver lutando, Deus vai estar contigo nesse deserto. Deus vai passar esse deserto contigo, e é ali que Ele vai te dar vitória. Aleluia. Não se preocupe com o inimigo no deserto. Ele até tenta, mas ele não consegue te pegar. Sabe por quê? Vou lhe explicar por quê. Êxodo capítulo 14, versículo 25: emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Deus, porque o Senhor peleja por eles contra nós. Os egípcios emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Irmã Sandra, ninguém vai poder impedir a tua nova empresa lá de malharia. Ninguém! Só creia no poder de Deus. Não deixa a palavra entrar e grudar no teu coração. Ela tem que entrar por aqui e sair pelo outro, porque Deus é contigo nessa jornada. Creia no poder. E tu, Rafael, Deus tem te levantado para ser um líder nesse lugar.
Então é natural que no ramo em que você se encontra também siga perseguições, tenha problemas, se levantem a família. Meu querido, não temas, Deus é contigo, o Senhor é na tua vida. Deus está falando que os carros vão ser, as rodas impedidas, travadas, e você vai passar na frente do inimigo sorrindo. Eles não tocarão em você. Não tenha medo, avance, faça os teus projetos, porque Deus vai te honrar. Você está lutando para ser fiel com Ele, e Ele está sendo fiel contigo. Não temas, Deus é na tua vida. Não temas. Anderai kuntereba shai. Deus é na tua vida. Assim diz o Senhor. Deus é na tua vida, aleluia. Eu gosto desse lugar, é um lugar de fogo. Eita Deus, aleluia. É um lugar de graça. É assim que Deus faz. Ele impede os inimigos. Não é você que tem que lutar, é Deus que luta por você, é Ele quem peleja por você. Está aqui, ó. Está aqui. Onde quer racão, maneira gai. Caiu por terra nessa noite. Caiu por terra. Andamande queira gaia. O diabo terá dificuldade em atingir você. Não vai conseguir. Não consegue. E além de tudo, Deus mandou nós nesse lugar para ser cobertura de oração sobre as suas vidas. Não temas. Ele tentará atingir de qualquer jeito. Ele vai procurar um ponto fraco seu. Mas lembre-se, você está no deserto com o Senhor. E o deserto é a escola de Deus. É onde a gente tem intimidade com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Ele não vai te atingir. Amém. Não. Todos esses dardos inflamados, essas setas diabólicas que o diabo lançou sobre você, sobre a sua vida, não atingirá. Não atingirá. Aleluia. Amém? Amém. Não atingirá. Se eu fosse uma pessoa mais fraca e não tivesse o discernimento de Deus, olha só como Deus age. Está aqui um contrabaixo, não tem as tiras de botar no pescoço, o cabo não é dele, está lá um teclado, mas esqueceu o pé do teclado. Por que isso? Não é coisa do diabo, é a mão de Deus. Sabe por quê? Porque esse aqui é um lugar de bênção, e lugar de bênção precisa de oração. E Deus nos permitiu, não quero louvor hoje, eu quero oração. Porque se Deus quisesse louvor, querido, Ele colocava o pé no teu teclado, Ele colocava um cabo nesse violão, nesse coisa, Ele trazia um violão, mas Ele não quer isso agora. Ele quer que nós tenhamos intimidade, porque nós estamos no deserto, meu querido. E deserto não é lugar de parar, é lugar de caminhar, de continuar caminhando, de continuar marchando, porque foi isso que Deus disse: diga ao povo de Israel que marche, porque eu pelejarei por vós, e vós nos calareis. Oh, alívio de Deus sobre as nossas vidas. Que coisa gloriosa Deus estava se manifestando nessa noite. Aleluia. Eu quero concluir essas minhas palavras da seguinte forma. Primeiro, não é fácil quando nós estamos passando pelo deserto. Amém? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu quero dizer que no deserto você pode contar com a ajuda de Deus. É ali. Ontem eu falei lá na igreja sede de que tem aquele um cântico que cantam aí secularmente, pegadas na areia, né? Sonhei que na praia deserta, lá 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 lá. É por aí. Aí o cara disse que viu só 2 passos na areia. E ele perguntou: Senhor, por que só tem 2? Eu estou caminhando sozinho. Aí Jesus fala para ele: não, meu querido, esses passos na areia são meus. Você está no meu colo, eu estou levando você. Você não está sendo atingido, eu estou te levando, meu filho. Os passos da areia são meus, não são seus, não. Os seus pezinhos estão sendo guardados até da areia. Eu estou contigo, eu estou nessa, eu estou te ajudando. O Senhor te ajuda. Você não está sozinho nessa caminhada. Amém? Amém. Aleluia.
No deserto, querido, é onde nós podemos contar com a proteção de Deus. O que aconteceu lá no deserto com o povo? De dia uma nuvem os cobria e os guardava do sol causticante, e à noite, querido, uma coluna de fogo se fazia presente para aquecê-los, porque no deserto à noite a temperatura vai abaixo de zero. Deus sabe de tudo isso e fez. Soprou uma nuvem de fogo. Imagine, onde o povo andava, a nuvem ia junto. Não tinha frio aquele povo, irmão. Que coisa linda! Deus, Ele nos dá proteção. Amém? Nós só precisamos aprender a depender dEle. No deserto, eu quero te dizer que Deus vai estar sempre por perto. Vai estar sempre nos guardando, amém? No deserto, nós podemos contar com a soberania de Deus, amém? Nós podemos contar com o poder de Deus em nosso favor. Porque foi lá no deserto que Deus travou as rodas dos carros dos egípcios. E o mar os engoliu. Eles pararam no meio do mar, as rodas travaram no meio do mar. Eles foram afogados. Não tinham mais como voltar. E agora? Bateu o pavor. É assim que Deus faz. O diabo pensa, já ganhei. Essa rapaziada de Jesus está tudo morto, está perturbado. Queridos, o diabo só pode entender nós quando nós colocamos para fora. Agora, quando nós pensamos, ele não pode entrar no nosso pensamento. Amém? E o povo agora, por isso que Deus falou: eu pelejarei por vós e vós vos calareis. Vós vos calareis. Que coisa linda! Então, nessa hora de luta, eu só tenho que fazer uma coisa: continuar marchando e elevar o meu pensamento a Deus, porque quando eu elevo a Deus, o diabo não sabe o que eu penso. E é isso que ele quer, que você bote para fora seu pensamento. Ele vai descobrir o teu pronto fraco e vai pau, vai te dar na cabeça. Então, por isso que Deus falou: calai-vos, e eu pelejarei por vós. Amém? No deserto nós podemos contar sim com o poder de Deus em nosso favor. Temos que confiar no livramento que Deus dá no deserto. O deserto é a escola do Senhor. Precisamos ter ato de fé em cada momento da nossa vida para ver o milagre acontecer. Porque se não tivermos fé, não tem milagre. E se nós não estivermos no deserto, Deus não opera. Tem que estar na luta, meu irmão. Tem que estar na guerra. Amém? Tem que aprender a depender de Deus. Para finalizar essa parte aqui, não se preocupe com o inimigo. Sabe por quê? Porque o Senhor está pelejando por você. Olha para o irmão e diga: o Senhor está pelejando por você. O Senhor está pelejando por você. O Senhor está pelejando por você. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Glória a Jesus.